Sabe aquele papo que os homens só olham para a aparência e as mulheres valorizam a personalidade? Bom, prepare-se para uma reviravolta. Neste vídeo vamos provar que as mulheres também são superficiais, sim, e talvez até mais do que os homens, quando o assunto é beleza física. Todo mundo já ouviu aquela história, os homens se apaixonam pela aparência e as mulheres pelo jeito. Mas será que isso é verdade? Vamos explorar isso juntos. Bem-vindos de volta, meu nome é Ian. Meu canal fala sobre as mudanças na dinâmica intersexuais e como a aparência vem tomando cada vez mais espaço nessa dinâmica. A mulher, ela se importa muito mais com a forma que ela é tratada do que simplesmente com a beleza do cara. Ela não vai aceitar qualquer coisa. Ela vai aceitar um cara que ela possa confiar. E aí, quando você encontra um homem que tem um bom caráter, que tem respeito com você, que é leal a você, que é masculino, sabe resolver as coisas, é muito fácil você ser submissa a um cara assim. Em pesquisas, muitas delas disseram que preferem personalidade à aparência. Mas calma lá, antes de você sair achando que são santinhas, tem mais coisas rolando por debaixo dos panos. Os homens sempre admitem que curtem mulheres de boa aparência, enquanto as mulheres juram de pé junto que o que importa é o interior. Mas será que é bem assim? Neste vídeo vou mostrar 3 coisas. Um estudo científico que prova o contrário, explicações baseadas na evolução humana e bom senso puro e simples. Você vai descobrir por que as mulheres se preocupam tanto ou até mais com a aparência dos homens. Vamos para as evidências científicas. Tem alguns estudos bacanas para compartilhar com vocês. Não vim aqui para enrolar e dar opinião pessoal. Primeiro vou mostrar os dados científicos, depois conto algumas histórias reais. Em um estudo que tentou entender o que os homens e as mulheres dizem quando procuram um parceiro e comparar isso com o que realmente leva ao início de um relacionamento, ou seja, será que o que eles falam batem com o que fazem? Os resultados são interessantes. Aqui está o que as pessoas acham que procuram. No caso, os homens não foi nenhuma surpresa. Eles colocaram a aparência em primeiro lugar. Inteligência, diversão e sinceridade vieram logo depois. As mulheres, por outro lado, parecem ter prioridades diferentes. Elas disseram que a inteligência é o mais importante, seguido de sinceridade e diversão. E a aparência ficou lá atrás, em quarto lugar. Mas espera aí, isso faz sentido? Na prática, os homens sempre admitem que gostam da beleza física, enquanto as mulheres costumam dizer que preferem alguém com uma boa personalidade. Mas será que isso é verdade mesmo? Agora que vem a parte interessante. O que o estudo descobriu sobre o que realmente importa, eles perguntaram tanto para os homens quanto para as mulheres o que elas achavam das pessoas do mesmo sexo que eles procuravam. Tipo, homens falando por outros homens e mulheres falando por outras mulheres. Os homens foram diretos. Outros caras também ligam para a aparência, ou seja, eles sabem que se preocupam com isso e assumem que outros homens também. Até aí tudo bem, agora vem a parte das mulheres. Elas disseram que elas mesmas não ligam para a aparência, mas quando falaram sobre outras mulheres, soltaram a bomba. Ah, mas outras garotas sim, elas ligam para a beleza. Foi quase como se elas quisessem parecer diferentes. Tipo, eu sou especial, mas as outras são superficiais. Acho isso hilário porque é exatamente o que rola quando uma mulher diz, ah, eu não sou igual às outras. Os dados provam que na real, elas são sim. Vamos para os resultados reais. Começando pelos homens, elas admitem que a aparência é prioridade e os dados confirmam isso. Não teve erro, eles acertaram em cheio. Já com as mulheres, a história foi diferente. Quando compararam com elas, com o que realmente importa, a diferença foi enorme. A aparência ficou em primeiro lugar para elas. Só que teve uma pegadinha. Elas subestimaram muito o quanto a aparência realmente importa. Conclusão: quando uma mulher disser que a aparência não é importante e que ela valoriza mais a personalidade, pode acreditar, ela está mentindo. Agora vamos falar de outro estudo que me deixou de queixo caído. Ele foi feito em 500 restaurantes. Então dá pra confiar nos números. A ideia é de ver quantas pessoas davam de gorjeta dependendo da aparência do garçom ou garçonete. Começando pelas mulheres, os homens davam em média 55 centavos a mais para garçonetes bonitas. Até aí nada demais, né? Mas aí veio a parte interessante. Quando analisaram as mulheres dando gorjeta para garçons, a diferença foi o dobro. $1,07 para mais garçons bonitos. Isso me pegou de surpresa. Porque vamos combinar, sempre achamos que os homens são os mais superficiais, certo? Flores, chocolates, cantadas, mas parece que as mulheres também têm seu lado superficial, e esse estudo provou isso de uma forma bem clara. Esse estudo mostrou que na verdade as mulheres são as que ficam caidinhas pelos homens, e em um grau 2 vezes maior. Isso bate muito com o que eu já vivi. Uma coisa que sempre notei é que quando uma mulher está realmente interessada, ela demonstra isso de forma mais prática, divide conta ou até toma iniciativa. Quando isso acontece, o relacionamento flui naturalmente. Agora quando é o contrário, tipo, ela espera até que você banque tudo, dá ghost, ela começa a sumir, ficar distante nas mensagens e ponto final, fim de papo. Sério, se uma garota gosta de você de verdade e ainda demonstra isso colocando a mão no bolso, é porque ela tá afim mesmo.
Quando isso rola, é surreal. Você fica tranquilo, parece que você tá sendo mimado, sabe? Sem joguinho, sem enrolação. Ela deixa claro que quer te ver ou até organiza tudo sozinha, sem você precisar se preocupar com nada. Então, pessoal, fica a dica. Se você tá sempre pagando tudo, muito mais do que sua parceira, saiba que ela não tá te valorizando. Você tá ali só como um provedor. Antes de seguir com isso, eu quero fazer 2 observações rápidas sobre o estudo. O primeiro pode parecer pouca coisa. Só $1 a mais, mas confie, isso faz uma baita diferença. Pensa comigo, um garçom atende pelo menos 20 clientes por dia. Ao longo de um ano, isso dá um retorno enorme. Segundo, não vou entrar muito nesse assunto porque não quero gerar polêmica, mas é a tal da diferença salarial da aparência. Todo mundo fala da diferença salarial normal, mas ninguém fala sobre ser bonito ou bonita claramente traz vantagens financeiras enormes. Mas parece que isso é sempre ignorado. O que vocês acham? Comente aí. O último estudo é o Tinder e a seletividade. Esse aqui é simples e direto. Pegaram dados do Tinder, o maior app do mundo, e mediram quantas vezes homens e mulheres deslizam para a direita, indicando interesse. Adivinha? Homens curtem cerca de 46% dos perfis, enquanto mulheres só curtem 14%. Ou seja, as mulheres são 3 vezes mais exigentes no mundo virtual. Aqui vai a pergunta. Esses apps giram em torno de aparência e dizem que os homens são superficiais. Então por que as mulheres são tão rigorosas em filtrar perfis pela aparência? Mas e aquelas pesquisas que mostram que mulheres preferem personalidade? Pois é, esse é o ponto. Quando você escuta o que elas dizem, parece que só personalidade importa. Mas quando você analisa o que elas fazem, como dar mais gorjeta para um cara que é bonito ou ser super seletiva no Tinder, a verdade é que a aparência importa sim. Agora vamos para o raciocínio evolutivo. Por que isso acontece? Por que as mulheres precisam valorizar tanto a aparência? Assim como nos estudos, também tem 3 razões. A razão número 1 é a testosterona. A testosterona é um hormônio encontrado em concentrações significativas mais altas em homens do que nas mulheres. Ela também dá aos homens um desejo mais forte de intimidade. Portanto, quando os homens estão olhando para possíveis parceiras femininas, leva muito menos esforço para uma mulher ser considerada atraente. Os homens provavelmente conseguem ver algum nível de atração física mesmo em mulheres avaliadas como 4, em uma escala de 1 a 10. Já as mulheres, por outro lado, idealmente querem namorar alguém pelo menos na faixa do 7+. O desejo dela ser íntima de alguém desse limite será praticamente insignificante. Razão 2. Estratégias de namoro diferente entre homens e mulheres. Essa provavelmente é a razão mais importante. As estratégias de namoro dos homens e das mulheres são completamente diferentes. Para os homens, a estratégia é simples. Eles querem espalhar suas sementes o mais longe possível. Querem ser íntimos com o maior número de mulheres possível, pois isso dá mais oportunidades para passar seus genes adiante. E essa estratégia é exatamente o motivo pelo qual os homens não podem se dar ao luxo de se importar tanto com a aparência. Imagine que um homem tem a oportunidade de reproduzir como mulher. Se ele rejeitar essa oportunidade, ele perdeu a chance de passar seus genes. Portanto, é vantajoso para os homens excluir o mínimo possível de mulheres da sua piscina de encontros. Se o homem reproduzir como uma mulher pouco atraente, a chance de sobrevivência da criança pode ser muito baixa, porque a criança provavelmente terá deficiências genéticas de saúde, e a mãe provavelmente terá que criar o filho sozinha. Mas ainda assim, a chance de sobrevivência é maior que 0. Isso é importante, desde que a chance seja maior que 0, é benefício para o homem aproveitar essa oportunidade. É exatamente por isso que os aplicativos de namoro online não importa quão pouco atraente uma mulher seja. Ela ainda vai ter dezenas de match. Sempre digo isso, não existe mulher na Terra que seja tão feia, acima do peso ou velha a ponto de não ser inundada de opções. Acho que foi Alexander Grace que disse, o recurso mais abundante do mundo são homens sedentos, e elas têm muito mais matches de caras medianos no Tinder. Agora vejamos como que é para as mulheres. A estratégia delas é muito diferente. Elas não podem se dar ao luxo de ir longe e amplo, e há 3 razões para isso. 1. Seus óvulos são muito mais escassos e valiosos. 2. As mulheres ficam grávidas por 9 meses, o que basicamente as incapacita. 3. Além disso, elas precisam criar e fornecer recursos para uma criança por pelo menos uma década. Portanto, elas serão muito mais seletivas à escolha do parceiro. Vou explicar a estratégia ideal usando essa tabela que usei em um vídeo anterior. Primeiro, pelos motivos que acabei de explicar, uma mulher não pode se dar ao luxo de compartilhar seus genes com um homem que dá má qualidade genética, porque isso significa que a criança será fraca, doente e um fardo. Idealmente, ela precisa compartilhar descendentes com um homem com bons genes. Portanto, a primeira parte da equação da estratégia de namoro para as mulheres é alfa. Mas não é o único fator que uma mulher precisa considerar, porque depois que ela dá luz àquela criança, ela precisará de alguém para protegê-la e afastar predadores. Portanto, ela também precisa de um bom provedor.
Ela não pode se dar ao luxo de escolher um homem ruim, de reproduzir com um homem que desaparece após a reprodução. Ela precisa de um homem com alta qualidade que atenda aos 2 critérios, bons genes e um bom provedor. Mas há um problema nesse tipo de homem raro. É chamado de top 5% por um motivo. E se um homem está no top 5%, é improvável que ele queira se estabelecer com alguém significativamente abaixo do nível dele. Quando ele tem essa abundância de opções com mulheres mais atraentes e mais jovens, ele não irá permanecer. Então, se esse homem decidir ser monogâmico, ele provavelmente fará isso com outra mulher. O que resta para essa mulher? Bem, ela tem outras opções. Há uma maneira de contornar isso que satisfaz ambas as necessidades, bons genes e um bom provedor, sem precisar garantir a um homem alta qualidade. Funciona assim. 1. Pega os bons genes de um alfa. Esses homens são raros, porém, como ele tem a necessidade de espalhar os genes adiante, provavelmente você vai conseguir pelo menos uma cópula. 2. Depois de ter um filho com um homem com bons genes, ela procura outro homem para fornecer os recursos. E esses também são abundantes, como vou explicar em breve. Essa segunda parte da equação chama beta bugs. Essa é a estratégia ideal de namoro para as mulheres, pois satisfaz tanto a necessidade de bons genes quanto os recursos, maximizando as chances de sobrevivência da criança. Os dados disponíveis mostram que isso foi o caso durante grande parte da nossa história humana. A análise de DNA revela que 80% das mulheres passaram seus genes adiante, mas apenas 40% dos homens fizeram o mesmo. Isso significa simplesmente que ao menos que você tivesse no top 40%, você era um beta para a tribo, fornecendo recursos para crianças que não eram suas. Alguns de vocês estão pensando, mas isso é no tempo das tribos. Hoje em dia as coisas são diferentes. Errado. No tempo das tribos, era uma questão de sobrevivência do mais aptos. Apenas 40% dos melhores homens passavam seus genes. No último milênio tivemos uma monogamia forçada. As mulheres não tinham outra escolha além de estabelecer um provedor beta. Há 2000 anos, mulheres adúlteras eram apedrejadas. Há 50 anos, no Reino Unido, mães solteiras eram forçadas a colocar seus filhos para adoção, pois eram consideradas incapazes de criá-las adequadamente. Meu ponto é que, nos últimos 2000 anos, foi inviável para as mulheres fazer qualquer coisa além de seguir o modelo monogâmico. No entanto, no mundo moderno, voltamos diretamente à sobrevivência dos mais aptos. Mães solteiras agora são celebradas como mulheres fortes e independentes, e os dados mostram que estamos retornando a isso. Nos últimos 30 anos, a taxa de abstinência sexual para as mulheres permaneceu praticamente estável, mas para os homens está disparando. Isso indica que o número de homens que têm acesso à intimidade está se concentrando cada vez mais, e as taxas de maternidade solo explodiram desde a Segunda Guerra Mundial. Antigamente era menos de 5%, agora é mais de 40%. Isso ocorre em grande parte devido à desregulamentação do mercado de encontros. Mulheres engravidam e depois procuram um beta para cuidar das crianças. Em nenhum momento da história foi tão importante ser bonito, e essa tendência só está se intensificando. Na verdade, nem sei por que estou mostrando todos esses gráficos. Qualquer homem que entre em aplicativos de namoro sabe que uma grande parte delas são mães solteiras procurando um beta para cuidar dos seus filhos. Vamos ao senso comum. Altura. Quantas vezes você já ouviu que as mulheres rejeitam homens mais baixos? Agora, quantas vezes você já viu um homem reclamar da altura de uma mulher? Para mim, nunca. Já vi mulheres falando disso várias vezes. Mas para os homens, a altura ideal está acima de 1,80, algo que só 20% consegue. Quem está abaixo disso já começa a ter desvantagem. Maquiagem. Só as mulheres usam maquiagem. Como pode ser que os homens se importam mais com a aparência se as mulheres são expertas em identificar seus próprios defeitos? Muitas mulheres usam maquiagens para corrigir assimetrias no rosto. Se ela não te falar, praticamente você nem vai perceber. E provavelmente vai falar que usava para ficar bonita. Ela sabia que usar maquiagem iria destacar. Já os homens, boa sorte. Para eles, não há nada que você possa fazer se tiver alguma assimetria, a não ser cirurgias. Modelos plus size. Existe um mercado enorme para modelos plus size femininas, mas para os homens, praticamente nada. Pesquise plus size no Google e veja quantas mulheres aparecem. Você vai rolar muito até achar um homem. Corpos medianos. A maioria dos homens acham as mulheres com corpos médios super atraentes. Já as mulheres estão sempre procurando os 5% melhores. Casais desiguais. Quantas vezes você vê uma mulher acima do peso com um homem magro? Eu vejo isso todos os dias. Até o antigo produtor de conteúdo aqui no Brasil chamado Trenks chamava de magrinho de firma com gordona. E já ao contrário, você vê bastante? Conclusão. Se você chegou até aqui e ainda não acredita que as mulheres ligam para aparência, não sei como te convenceria. A ideia de que elas não se importam com isso é a maior mentira do século. Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e compartilhe. E se você considera fazer uma análise comigo, nos vemos por lá. Valeu pessoal e até a próxima. Considere adquirir meu serviço de análise facial. Uso um método muito eficiente e técnico
com muitos detalhes e com 3 categorias de preço bastante acessíveis. Vai até a descrição do canal e acesse o link Avaliação Facial. Lá você vai ser direcionado ao meu site. Esses links também estão na descrição dos vídeos. Considere também adquirir meu e-book de Guia de Looks Max em 10 etapas. Lá eu detalho ainda mais cada ponto e faço uma leve introdução da importância da melhoria da aparência e o efeito halo. Além de ser completamente diferente de tudo que você já viu. E ainda pode ajudar na manutenção do canal. É um valor simbólico de R$15. Caso não tenha interesse, acompanhe minha playlist de Looks Max, que está excelente.